não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, meus queridos irmãos da TV Mundo Maior. É com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Feliz por poder dividir com vocês os nossos anseios, as nossas buscas, as nossas pesquisas e a nossa vontade sempre de acertar e levar para você a verdade que liberta, como nos orientou Jesus, o nosso mestre e amigo maior. No programa passado, nós iniciamos, mas não terminamos aquela parte que Jesus falava que a gente deveria amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos caluniam e nos perseguem. Então é uma informação que nós temos e que nos deixa muito feliz de poder conversar com vocês sobre este assunto, porque Jesus traz aqui no versículo 44 uma orientação que é preciso muito amor, muito perdão, muita renúncia para seguir esse ensinamento de Jesus. Porque ele diz assim, suplicar por aqueles que nos perseguem. Veja que coisa interessante. Suplicar no sentido de orar. A oração judaica, que ela é uma oração que foi criada praticamente a forma do judeu orar, tem raízes na súplica que Ana, esposa de Elcana, ela não conseguia ser mãe. Então ela vai a Shiló, que fica na Samaria, onde ficava o tabernáculo, e lá ela faz uma oração a Deus. E essa oração de Ana, esposa de Elcana, que era, como eles dizem em hebraico, acará, estéril, ela acabou se tornando o padrão de oração dos judeus. E olha que coisa interessante, uma mulher que gosta tanto de grito, que gosta tanto de barulho, me desculpe aí a colocação, né? Mas as mulheres me perdoem, mas a gente sabe que elas são mais animadas para fazer as coisas, mas foi ela que criou a oração de buchicho, de cochicho, aquela oração que em hebraico chama lahash, que nasce da alma e do coração. Foi Ana, na sua súplica a Deus, que conseguiu ser mãe de Samuel, o profeta e o sacerdote, que ela o entregou a Deus no tabernáculo da Samaria, aonde começa toda a história do povo hebreu quando vem do Egito. Então, Jesus está lembrando aqui, suplicar é orar com buchicho, em silêncio. O judeu faz aquele movimento tradicional, quando está orando, balançando, né? Naquele movimento da cabeça e do corpo, que eles ficam várias horas ali, mas você pode observar que eles não fazem barulho. Isso eles imitam a oração de Ana, a mãe de Samuel, que suplicou a Deus. Diz a história que os seus lábios se movimentavam, mas a sua voz ninguém escutava. É a espécie da oração de súplica em silêncio. Por isso que Jesus ensina na hora de orar que a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar a Deus em silêncio. Olha que coincidência, não existe. Jesus conhecia essa história de Ana, o poder que ela teve com essa sua humildade, com essa sua súplica, ou lahash, como chama em hebraico, de solicitar de Deus que lhe concedesse a felicidade de uma maternidade, e veio Samuel. Que Shimoa, em hebraico, é ouvir. Lishmoa é o verbo. Shomea é ouve. Chamar é ouvir. Então, Deus ouviu Ana. Por isso o filho dela
se chamou Shimoa El Samuel. Deus me ouviu. Então aí surgiu a oração. E Jesus está colocando aqui, ó, amai os vossos inimigos e suplicai. Tá certo? Lahash. Ora em silêncio. Deixa as pessoas verem o teu lábio, os teus lábios se movimentando, mas que ninguém escute a tua voz. Que a tua oração nasça do fundo do coração e da mente. Aquele sentimento de amor, de paz, sentimento bom, como o judeu chama margish tov, sentir bem, agradável, mamash margish tov, realmente muito, um sentimento de muita felicidade, de muita alegria. E Jesus manda, veja bem, orar dessa forma, com todo o entreguismo, com toda a pieguice, com toda a piedade, surgindo do coração e da mente, por aquele que nos calunia e nos persegue. Só Jesus mesmo fazer um pedido desse, ou nos deixar uma orientação dessa, que realmente emociona. Com esta atitude, a gente consegue não só perdoar o perseguidor, mas também esquecer o delito cometido contra nós, como também um grande alívio para o nosso coração. Porque quando você faz tudo isso, você acabou, resumidamente, perdoando. E é uma forma maravilhosa de se servir a Deus e de tirar um problema da nossa cabeça, da nossa mente, porque a mágoa destrói a nossa mente, o nosso coração e traz doenças imensas. A mágoa intoxica as nossas células. E se você aprende a perdoar, não é covardia, é sabedoria. O perdão é uma forma sábia de superar doenças, dificuldades e vencer qualquer que seja. Não era fácil para aqueles que viviam sob o jugo romano naquela época, tá certo? Aceitar e entender essa orientação de Jesus. Não se vingue contra os romanos. Não os perseguam, não vão perseguir o romano, mas orai a Deus por ele. Buchichai, imitai Ana de Elcana na sua oração a Deus pelos romanos. Suplicar a Deus pelos nossos inimigos é muito difícil, mas se nos lembrarmos de que eles são os nossos irmãos, tudo fica mais fácil. É difícil, né? Mas não é impossível. Se a gente tentar, a gente consegue. Vai um pouquinho de cada vez. Desapega do orgulho, desapega do egoísmo, desapega da pompa, da posição social. Quem sou eu? Eu sou muito importante para perdoar aquela coisa insignificante. Quantas vezes a gente pensa assim? Mas Jesus realmente nos ensina que se você faz isso, olha que coisa interessante. No versículo 45, ele diz que se você fizer isso, orar por aquele que nos calunia, vos persegue, perdoar, amar o romano, opressor, se você fizer isso, você vai se tornar filho de Deus. Ou seja, enquanto a gente não perdoar incondicionalmente, enquanto a gente não viver incondicionalmente bem com aqueles que nos cercam, nós ainda não somos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque ele diz, com essa conduta você vai se tornar filho do nosso Pai. Por que é que a gente se torna filho do nosso Pai com essa atitude? Porque Jesus disse que nosso Pai, ou vosso Pai que está no céu, faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Então Deus não faz distinção de pessoas, como diz Isaías. Para Ele não existe acepção de pessoas. Ele está sempre pronto a nos ajudar. Ele não se alegra com a perda do ímpio, como está lá em Jeremias 31. A parábola das ovelhas, da ovelha desgarrada, é um exemplo disso. Que o pastor deixa 99 no rebanho e vai buscar uma que se afastou. Não é da vontade do nosso Pai que está nos céus, ou do vosso Pai que está nos céus, que se perca
uma só das suas ovelhas. Então, a perda de uma ovelha é doloroso para Jesus e para Deus. Então, a gente tem que imitar Deus, que faz o sol brilhar sobre os maus e bons e chover sobre os justos e injustos. Ou seja, ele não faz distinção. Deus não faz distinção de pessoas. Todos são iguais perante Deus. As diferenças, as barreiras e as distinções são situações criadas por nós. Reflitamos sobre isso. Vamos pensar um pouquinho, você no seu trabalho, na família, na rua. A família não tem como você deserdar um irmão, uma irmã, um sobrinho, um tio, um pai, uma mãe. Não tem, é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é seu sobrinho, em qualquer lugar. Se você gostar, vai ser. Se não gostar, vai ser do mesmo jeito, porque família tem um laço espiritual. A família é escolhida no mundo espiritual para vir para cá. Por isso que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo que a reencarnação não quebra nem corta os laços de famílias, porque enquanto uns estão lá, os outros estão aqui velando por ele e vice-versa. O que foi pai ontem pode ser filho hoje. Por isso que Emmanuel diz, com a sua sabedoria, que evangelizar uma criança, quem evangeliza uma criança não está fazendo favor nenhum. Está preparando um homem evangelizado, ou um ser, homem ou mulher, evangelizado, para nos receber na próxima encarnação. E aí vem a lei de causa e efeito, e vem aquele provérbio popular que todo mundo fala, quem boa cama faz, nela se deita. Ok, meus irmãos? Não saiam daí, e nós estaremos de volta na segunda parte do nosso programa. Até já, se Deus assim nos permitir.